Família, estávamos aqui nós a falarmos em torno do assunto banana, que esse que chamou a atenção, que viralizou nas redes sociais durante essas últimas 2 semanas. E neste momento nós ouvimos a opinião do Young Wallace, assim como do Joaquim da Guilhermina. Mas antes, porém, eu gostaria que vocês subscrevessem ao nosso canal do YouTube, Cisco Sambo, e nosso Facebook, Cisco Sambo Promove. E também agradecer a todos aqueles que vêm nos apoiando nos nossos trabalhos. Quero falar do nosso designer gráfico, Ed, este que sempre está presente para nos suportar com nossas atividades. E para todos que pretendem nos apoiarem, nós estamos assim, esperando que venham de mãos abertas e nós estaremos também para vir receber, porque nós pretendemos muito. Muito obrigado. Sim, nós queremos entrar num outro ponto, que é mesmo um dos assuntos que viralizou, chamou a atenção nas redes sociais nos últimos 4 dias. É um assunto que está a chamar a atenção. The Coach usou das suas redes, para falar de The Coach, CEO do nosso podcast, usou das suas redes para denunciar um caso de hackeamento, onde acusou o Delmax Maker, um dos blogueiros, comunicadores, CEO da Geração 21, e assim também como o X-Man, um dos cantores, compositor, rapper de Cabo Delgado. Por estes tentarem um ataque cibernético, e este assunto está a ganhar muita atenção. Eu não sei se chegaram de acompanhar sobre este assunto. Bom, não, é impossível não tomar conhecimento desse caso. Como dizia o Cota Gebas, está a levantar muita poeira, mas muita poeira mesmo. Este assunto é um tema muito vasto. Podemos tirar dele também várias lições e vários pontos. Primeiro, vou iniciar pela ação. A ação inicial desse problema, que é a atitude do X-Man. Dizer que a atitude dele, eu posso considerar que estamos diante de um feiticeiro moderno. Feiticeiro moderno. Isso. Estamos a falar naquele contexto, porque, para deixar mais claro aos que estão nos a acompanhar, o The Coach usou das suas redes para falar do X-Man. Vamos falar assim do X-Man porque o assunto começa no X-Man, porque este usou a da BLN, onde ele usou daquele local para prometer um valor de 60 mil meticais para um dos gladiadores que esteve lá. Estava a prometer o triplo do valor que o Red King teria prometido na batalha passada. Então, X-Man não chegou de cumprir com aquilo que era a promessa dos 60 mil que ele teria prometido. Um comportamento, uma atitude que para o The Coach não achou conveniente, considerou aquilo como se fosse desrespeitar aquilo que é o movimento da BLN e expôs nas redes sociais. Sim. Então, poderias comentar olhando nesta situação? Bom, primeiro eu quero comentar em pontos separados da maneira que eu analiso essa situação. Se eu estava a dizer que estamos diante de um feiticeiro moderno, é tipo eu e Joaquim temos uma desavença, estamos a discutir, não chegamos a um consenso. Entretanto, isso já a moda antiga era como não chegamos a consenso, então vou no meu avô, vou levar umas raízes, o filho dele tem que morrer, e a mãe, a esposa, é tal igual o que tentou fazer o X-Man. Não é? Tiveram uma discussão, ele e o The Coach, não é? Entretanto, cada um, então, solução. Como é que eu posso fazer? Acho que devo eliminar as páginas daquele jogo. Isso é ser feiticeiro, não é ser pessoa. Agora, por outro lado, vamos a recuar, ir perceber exatamente o momento do acontecimento dessa promessa, não é? Por um lado, temos uma situação daquilo de coação, uma coação movida por emoção de pessoas. Eu pessoalmente pensei que fosse uma situação em que ele levantou para como X-Man, prometo fornecer 60 mil ao gladiador fulano. Pelo que eu percebi é que houveram algumas barras em que as barras direcionavam positivamente a ele e as pessoas foram agitando, não vais levar o Mike, fala lá alguma coisa, tá a perceber? Não vais falar nada.
Então, naturalmente que qualquer um naquela situação, nós conhecemos os rappers como é que são. Então, ele aproveitou-se daquilo para talvez o nome dele engrandecer ainda mais. Então ele disse, ok, vou dar o triplo do que deu a Red King. Mas aquilo é normal. Bom, dependendo de como, se olhando aquilo que é o entretenimento, é normal. É normal. É normal. Mesmo que seja de forma mentirosa. Não. Porque, por sinal, ele não estava a falar a verdade. E segundo ele disse que foi com a gente, na verdade disse que foi uma coisa combinada. Mas o decote não sabia. Okay. Não sabia que este senhor está a prometer, porque combinou com o agente do próprio rap, do próprio gladiador. Então, foi assim como tudo aconteceu. Bom, por um lado eu entendo que numa situação que aquilo é um evento, cujo evento tem seus objetivos, pode ser desrespeitoso para os autores do evento. Entender aquilo como um abuso. Olha, afinal de contas, ele aparece, faz esse tipo de brincadeira no evento, depois leva isso como se não fosse nada. Não é? Mas também não que seja um problema grave. Não que seja um problema grave. Não é algo grave. Não, aquilo não é um problema grave. Aquilo é uma situação que só um pedido de desculpa e resolvia. Olha, na verdade eu reconheço, não estava a perceber qual era a magnitude daquelas palavras. Entretanto, peço perdão, meu irmão. O que não aconteceu também, nem da parte do rapper, para o Decote, o que eu entendi daquela live de Decote, parece que o X-Man também não se redimiu. Não quis se redimir. Irmão, eu percebo que errei, não sabia onde é que estava a me meter. Aquele taco não tenho, mas nesse momento tenho essa cena aqui para tentar motivar aquele jovem que ficou esperançoso com minhas promessas. Mas peço desculpas. Mas não entraram por aí. Cada um quis mostrar pujança. Eu sou mais em relação a ele. Não, se você fizer uma live a falar que eu não vou dar dinheiro, faz render. Você vai me pedir desculpas. Não havia necessidade do X-Man fazer isso. Não havia necessidade. E eu depois denunciar o assunto nas redes sociais. Bom, ainda vou chegar lá. Agora, o outro lado é já outro episódio. E é o Decote e o Delmax. Eu até numa primeira fase não gostaria que chegasse, queria que eu desse palavra ao caro aqui está desse lado, antes de nós chegarmos no envolvimento do Max, porque o Max foi depois dos 60 mil, falasse dos 60 mil. Os 60 mil envolve-se mais tarde, foi o segundo episódio. Então, antes de nós chegar no segundo episódio, eu gostaria que nós comentássemos a iniciativa do mesmo assunto, porque quem denunciou o caso nas redes sociais foi o Decote, que está a manchar a empresa, o nome da empresa, nesta cena de ideias, até ao ponto de trazer nas redes sociais. Qual é o seu ponto de vista? O Decote tomou uma posição certa ou não? Bom, a princípio, não posso dizer que tomou ou não tomou, não é? A posição certa. Só que o que eu vejo, eu estou a ver alguém que queria aquilo. O Decote queria fazer aquilo. Sim, porque aqui, no entretenimento, aqui, pelo que eu vejo, existe alguma luta obscura, uma luta escondida entre pessoas. Então, eu entendo que, pela forma como rapidamente levou o assunto às redes sociais, eu entendo como se aquilo fosse uma oportunidade, não é, de mostrar às pessoas, olha, veja o que está acontecendo comigo, as pessoas estão a perseguir, as pessoas estão a lutar para me combater. Então, eu entendo, não porque ele não tenha razão de se sentir injustiçado naquilo, mas pela rapidez que logo que tomou conhecimento mandou nas redes sociais. Parece que é algo que ele marcou a dizer, é Cassi, Vavaro. É como eu olho aquela situação. Muito obrigado, Young Wallace, pelas palavras que deixaste aqui. Vamos levar as mesmas palavras, vamos dar ao nosso irmão, o nosso blogueiro também, que por sinal está muito ligado com o dia a dia das redes sociais, é um dos também que nos atualiza. Estamos a falar do Joaquim, da Guilhermina. Joaquim, no que diz respeito a este assunto, o que tens a dizer?
posso dizer, eu vou dizer uma palavra que trata de uma dupla infantil, né? A atitude do ex-money, em princípio, em prometer um certo valor, depois não venha a cumprir, segundo ele, por ter sido coagido, primeiro, não seria justificação como tal, dizer, não, eu fui coagido. Tem questões de princípio. A pessoa tem que, não tem que pensar de forma impulsiva. Do momento em que ele é feito a proposta, ele devia ter pensado quais podiam ter as consequências, né? Então, logo, ele próprio foi muito irresponsável a assumir uma pasta em que ele não consegue carregar. Isso é óbvio. Quando você nota que essa bagagem é grande para mim, não pode carregar. Então, ele como é que se responsabiliza a uma coisa que sabe que é feita. Agora, ainda que se tratasse de assunto de entretenimento, não seria nada mal o que aconteceu lá dentro da BLM. É comum, já vimos em eventos grandes, já vimos Malta Justino, Pelito, não sei o que, já receberam cartazes com Malta Arridequim, que supostamente de 50 mil, mas no fim do dia foram receber 5 mil. Acontece isso. Acontece, normal, entretenimento é assim. Entretenimento, muita coisa de entretenimento provém de invenção, não é puramente assim, tipo, são coisas espontâneas. Não, são coisas planificadas. Só para criar barulho, para beneficiar alguém. É natural no entretenimento. O ex-money, olhando-se do ponto de vista de entretenimento, ele não está fora do contexto. Podia sim anunciar que podia dar 60 mil, dependendo de como eles combinaram lá dentro. Para a imagem dele e a imagem da BLM seria saudável. Por quê? Se esse barulho não saísse à tona, podia se pensar na credibilidade da Liga. Podia ter sido uma outra pessoa, num outro evento, por exemplo, já vamos à final, que ia aparecer um empresário que quer também aparecer. Podia dizer que eu vou dar, por exemplo, 120. E esse 120 podia ser real. Mas através desse fake que começou. Ok. Sim, podia ser. Mas se isso fosse tratado de uma forma responsável, no entretenimento é comum. Segundo informações que eu tive no privado, fui apercebendo que não só o próprio coach já tinham conversado do coach com o X-Man, ao ponto de esclarecer que não, aquilo foi coagido, na verdade não era para eu pagar. Era justificado. Segundo informações, o X-Man explicou que não, assim, foi algo combinado, mas sendo algo combinado, o The Coach não sabia. Quem sabia era o agente da pessoa que ia ser oferecido o valor. O X-Men que sabia, simplesmente. Então, quando já ele explica, o The Coach diz que não, aqui não funciona assim. Afinal de contas, na nossa liga, o que funciona é, quando tu prometes aqueles 60 mil, 50% é para as pessoas que organizaram aquele movimento, 50% é para o gladiador. Por essa razão que o The Coach estava a exigir que o seu valor saísse. Mas mesmo assim, quando combinaram, houve uma conclusão, pronto, houve desentendimento. Segundo o The Coach também, revelou que o X-Man dizia que o The Coach queria se aproveitar da situação, queria ganhar por aquilo. Queria ganhar por aquilo. Por essa razão também ele se alistou, não quis pagar, porque até poderia pagar, mas por conta de sentir que o The Coach queria se aproveitar da situação, ele disse que se for para eu dar, vou dar diretamente o gladiador. O que tens a dizer, Tomis? Olha, nessa situação, como eu estava a dizer, se até os políticos já havia alguém grande dizer que cada moçambicano teria avião dele, até ontem não vi, eu pelo menos nem bicicleta não recebi, de uma entidade muito grande, muito maior. E quantas promessas nós já fomos feitas? Tanto político opositor, quanto político do poder. Mas as coisas não aconteceram. E estamos aqui. Imagina com essa situação, alguém prometeu e não chegou de cumprir. É a coisa, para mim, é normal. Não chega exatamente a esse ponto de dizer que não vai manchar a liga, não sei o que, não. Se isso fosse tratada de forma idônea, com pessoas responsáveis, X-Man, ok, eu fui coagido, não sabia desse assunto. Agora,
eu estou a pedir para isso terminar. Até onde eu tenho informação, eu soube que dos 60 mil que havia sido feito esse acordo, né? Primeiro, esses 60 mil, havia uma certa intenção. Alguém que quer, se ele quer oferecer, primeiro, por que tem que mencionar o nome de Arri? Esse é o primeiro ponto. Logo, é óbvio que X-Money também queria usar do programa para sobressair, ser matéria do assunto. E foi o que aconteceu no dia seguinte. Foi isso, X-Money deu o triplo do que deu a Arlequim. Então, logo, no contexto de rappers como eles gostam de desavenças, o X-Money já tomava o trono, tá entendendo? Então, se isso ainda, como estava a dizer, fosse tratado de forma idônea, o Ari, isso aqui seria uma isca, só que o decote foi infantil. O decote foi infantil. O decote foi infantil, por quê? Esse aqui poderia ter sido isca. Ninguém poderia saber que aquele valor não saiu. E o Ari, quando ia aparecer com aquela raiva, traria, quem sabe, o quintúplo do que o X-Money deu. Mas já aqui, já se cortou, por causa de cérebros que pararam de funcionar para pensar tanto que consequências negativas, se for a perseguir o assunto, pode trazer, porque no fim do dia o que culminou foi a luta de egos. O X-Money quer elevar o seu ego e Decote também quer elevar o seu ego. Então, aqui há choque. Então, cada um quer mostrar seu lado e como nós sabemos, como estava a dizer o Wallace, existe essa luta anônima, né? Entre as pessoas, ninguém gosta de ver bem o outro. Tanto que o X-Money se incomoda com o sucesso que está a ter, por exemplo, o Decote em um ano conseguiu o que conseguiu. Qualquer um não tem como não invejar. Então pode sentir alguma inveja, aproveitar-se desse pequeno erro que aconteceu aqui. E Decote também, como alguém que tem muita sede pela fama, quis se aproveitar dessa situação para possivelmente aumentar uma imagem que ele achou que podia ter ou querer limpar, porque a intenção principal para mim que estou a ver ao Decote foi tentar limpar o nome da liga, mas em vez de limpar, ele foi borrar, sujou mais a liga. O Decote está com uma sede de ser famoso. Sim, existe uma sede de fama. E essa sede de fama até que não é mau, é natural. Eu também quero ser famoso, você quer ser famoso, esse quer também quer. É natural a sede pela fama. Então, o cameraman também quer ser famoso. Então, é natural. Só que é preciso ter assessoria. Quem não acompanhou, por exemplo, o Lil Wayne, pode dizer que a fama dele foi espontânea, assim, do nada. Não, aquele pagou blogueiros para divulgar a sua imagem, aquilo que ele falava, pagava pessoas para expandir aquele trabalho dele. Por isso logo mostra também uma certa sede de fama. Então o Decote é natural, é também um que quer sobressair, mas existe uma coisa, má assessoria. Decote tem má assessoria. Decote tem má assessoria. Há pessoas, o Decote é óbvio que ele não entende muito de entretenimento, mas as pessoas que estão ao redor entendem. Estamos a falar do pode ser o chefe do grupo, pode ser outros amigos dele. Exatamente. Até uma das questões, por que essas coisas acontecem, estando lá um dos blogueiros muito fluente na Zona Norte, muito reconhecido, mas as coisas acontecem de forma um pouco assim, o que deve estar associado com isso? Ego, pessoal. Decote é muito impulsivo. Tem pessoas que podem... Eu falo isso por experiência própria. Eu já eu já entrei em contato com ele uma vez para amenizar uma situação que eu achava que estava fora do controle, mas pela forma que nos comunicavam, eu percebia... É alguém que não gosta muito de conselho. Okay. Ele, quando acha que deve fazer, vai fazer. Esse barulho não devia ter saído. Porque que se o Norte Podcast
ou a BLN, são duas caras que estão lá, é Belito e Decote. Por que nesse momento o nome de Belito não sai como menção? Por quê? O Belito, quando surge essa situação, ele foi mediador. Negociou com esse ex-money, até onde eu tenho informações, até dos 60 mil voltar para nos 5 mil. Tentou dizer, ok, já que não tens 60 mil, o ex-money de forma voluntária disse, eu vou dar 5 mil, como uma forma de pedido de desculpa. Mas vai ser ao próprio gladiador. Só que parece que a parte da organização houve falta de paciência, principalmente por parte de coach, por ver que o valor, o ex-money, vou dar no dia tal, e o valor não chegava. Então, por falta dessa paciência, o The Coach acabou divulgando. Mas já tinha sido gerido o barulho, já estava num ponto que o ex-money ia dar 5 mil para... Eu fazia a mesma questão em torno de divulgação daquela informação. Como é que você analisa o comportamento do The Coach ao ponto de divulgar aquela informação? É isso. Foi muito, ainda continua, foi infantil, de novo. Não devia ter divulgado aquela informação, porque não há necessidade. Desde o momento, imagina, não estaríamos aqui a falar se esse assunto terminasse com eles. Desde o momento em que anunciou-se que a ex-money ofereceu 60 mil, quase que foi aquele assunto e aquilo terminou por ali mesmo. O valor saindo, não saindo, ninguém ia se importar. Ninguém ia se importar. Ok, muito bem, estamos aqui mesmo a falar, estamos aqui a debruçar o assunto relacionado ao ex-money The Coach. Agora nós queremos já envolver, depois daquela toda situação acontecer quer dizer, esse foi o ponto de partida do barulho que agitou as redes sociais durante estes 4 dias. Então, nesta senda, o que acontece? Depois dali, dia seguinte, houve uma informação que dava conta que dois cidadãos moçambicanos jovens, estamos a falar de ex-mano mesmo, estamos a falar do Delmax, tentaram hackear o canal do Norte Podcast, a página do Facebook do Norte Podcast, assim como também a página do próprio The Coach. Depois daquela informação, o The Coach usou das suas redes, assim como a chefe do grupo, para comunicar que o canal do Norte Podcast já estava sendo programado para ser hackeado. E até o ponto de o Delmax negociar com um hacker, depois dali, pronto. E por sinal, o mesmo hacker tinha conexão com o The Coach, comunicou a informação para o The Coach. O que tens a dizer sobre este ponto? Olha, como eu estava a dizer, para se chegar ao ponto de hackeamento, foi a partir de um desafio, segundo a informação que eu tive, onde havia uma desavença entre ex-money e The Coach. The Coach dizia, se você não dar o dinheiro, eu vou fazer um vídeo a explicar, a dizer que você não deu nada daquilo que você prometeu. E ex-money disse, brother, se você fazer isso, eu não vou ficar assim calado. Vou fazer alguma coisa. Não foi falta de aviso, para começar. O ex-money não escondeu. Ele disse, eu vou fazer alguma coisa se você tentar fazer isso. Então, logo aqui começou, é como uma espécie de desafio. O The Coach fez o primeiro remate. E por sua vez o ex-money recebeu e deu também de novo o passe. Então, aqui é aquilo que eu estava a dizer, é sobre essa soberba entre os dois. Sim, os dois querem ser soberbos, querem serem grandes. E a luta de egocentrismo acaba, de certa maneira, culminando em toda essa situação que é desnecessária. Porque, por parte de ex-money, eu vejo também que não era necessário tu gastares tempo, esforço, investir até dinheiro para comprar hacker, para tentar destruir alguém. Tipo, eu tenho que matar aquele projeto. Nós sabemos o quanto é difícil no Norte termos a mídia, a comunicação. Há um tempo atrás, os artistas, quando tivessem lançamentos, eu falo, por exemplo, figuras que eu acompanhei muito, Malta Red, na altura,
quando tinha um lançamento. Malta, eu lembro uma música Malta Promessa. Ele saiu daqui, ir à capital para ir promover música. Malta Carga Pesada saíam daqui para ir à capital e promoverem seus trabalhos. Então, significa que nós aqui no Norte não tínhamos mídia, mas existem jovens que, através dos recursos pessoais, estão a mobilizar e a fazer um grande esforço para promover a cultura. Esse canal em que estava a se derrubar, passaram lá até figuras de Cabo Delgado. Ezequinera passou por ali. Mas quem, se a memória não me trai, de Cabo Delgado. O próprio X-Mané já foi entrevistado ali, e passou por ali, e o que de certa maneira... Conheci mais X-Man Sim, depois de passar no... exatamente, o Guanauase já esteve ali. Então, mas agora já temos um espaço, né, através de esforços de pessoas individuais como o Delmax, como o Decote, como a Ride King, como o Gaizinho, o podcast, entre outras pessoas que aqui no Norte estão a tentar fazer todo o esforço para falarmos dos nossos artistas locais. Então, vem, como estava a dizer o Wallace aí, um feiticeiro moderno e quer matar isso, bro. É hackear, estás a perceber? Tipo, vamos apagar o que nós temos nesse momento e vamos curtir Fred Josias a falar de Mabermudo, a falar de Mr. Bao. E como é que fica a nossa look? Como é que fica a da Maísa? Como é que fica o professor Lai aqui, já que esses não têm espaço na capital? Então, não foi uma estratégia inteligente, né, tentar derrubar esse canal. Ainda bem que foi uma tentativa, não chegou a acontecer. Supostamente o hacker também, que não foi profissional, vendeu todo o esquema. Então, foi uma atitude muito rude por parte do X-Money, assim como também, eu estou a dizer que, em suma, estou a tentar dizer o seguinte: os dois erraram a forma como agir. O Decote não precisaria publicar o amigo dele que não pagou. A situação, essa questão não cumpriu com a promessa. E X-Money, ainda que esse vídeo pudesse vazar, o crédito nesse momento mostrava-se arrogância do próprio Decote. Significa que a situação estava a favor do X-Money. Se ele ficasse calado, a melhor vantagem estaria com ele. Então, isso aqui é uma atitude muito off, em parte daqui, que não pode acontecer. Precisamos de união, precisamos de... Ok, muito obrigado. No que diz respeito ao envolvimento do Delmax nesta situação? Bom, o Delmax também, perante a sua atitude, meu irmão Delmax, agiste errado. Nós até podemos entender que você foi o mediador, né? Mediou a situação em que você, X-Money, fala contigo em busca de um número de um hacker e você leva um número e fornece. Mas onde é que a coisa suja? Você não devia negociar. O problema está aqui. Você negociou, começou a perguntar do preço. É aqui onde a situação está lá. Onde é que quem está lá? E após inúmeras desavenças entre o Delmax e o Decote, já agora o que está a acontecer, a situação saiu do X-Money, virou um assunto Delmax versus Decote. Por quê? Se o embrião do problema é X-Money, por que o assunto tem que virar mais atenção se for a olhar na internet para o Delmax? Porque existe essa luta pessoal, porque eu acredito que, eu te garanto que se a situação fosse apenas X-Money, o Decote não teria movido o processo. Mas porque existem certos antecedentes entre Decote e Delmax, a situação está a chegar a esse extremo em que nós estamos a chegar. Mas isso aqui, nós não vamos chegar a lado nenhum. Precisamos de Decote, precisamos de Delmax, precisamos do Gaizinho, precisamos Cisco, precisamos de outros demais comunicadores que, de certa forma, vão promover a nossa cultura, porque nós temos esse denominador comum. A intenção é única. Então não precisamos tentarmos nos subir, não sei o que. Não. Essa atitude... Existe uma luta entre Delmax e Decote. É evidente, é óbvio.
Mesmo um cego poderia ver. Faço a redundância. É uma luta óbvia. Por conta do quê? É concorrência. O Delmax está a correr com a mesma coisa em que o Decote está a correr. O Decote está a conseguir o dobro ou então pode ser até metade do que Delmax veio a conquistar por anos, mas o Decote conseguiu quase em um ano. Obviamente essa concorrência é natural. Duas pessoas que fazem o mesmo projeto, eu estou aqui no mercado, você está a vender banana e eu estou a vender banana. A sua banana sai mais, a minha não sai. Meu amigo, você não espera que eu vou te abraçar, porque eu quero também vender a minha banana e você está a me ofuscar. Mas isso é preciso levar de forma responsável, madura, porque não é só aqui. As televisões, se tu olhares na íntegra, a STV, faço a publicidade, a STV, TV Sucesso, não se gostam. A Miramar TV Sucesso, não se gostam. Mas é uma luta anônima. Aqui cada um vem fazer seu trabalho. Eu quero, antes, darmos a palavra ao Wallace, Young Wallace, para que ele possa se pronunciar em torno deste ponto. O que tens a dizer, Young Wallace? Bom, em relação a essa situação, nós temos aqui uma luta pelo território, entre setores. Acho que quem O Delmax e depois. Decote, ok. Então, nós já vimos já tempos atrás, um a chamar outro de filho, outro a dizer, não, você não sou teu pai, você é um estagiário, essas coisas todas. Então, como eu estava a dizer atrás, aqui, cada um desses estava à espera de alguma oportunidade de mostrar para o outro, aliás, ou de mostrar ao mundo que este está me perseguindo. Então, ou mostrar ao mundo que eu sou superior a este, não é? Porque para ganhar simpatia das pessoas, está a perceber? Agora, em relação a esse tipo de situação, ou a atitude do Delmax ter negociado, ter fornecido um número, eu não sei, talvez pode ter esses contatos para seus fins pessoais, mas é um pouco. Ele acaba tendo uma nódoa aqui, primeiro por só o ponto do X-Man. O ponto do X-Man, não sei a quem disse ao X-Man que fala lá, fala com o Delmax, pode te ajudar. Não sei. Até que ponto o X-Man foi pensar no Delmax para lhe ajudar, para ter o contato com o hacker, não sei em quais circunstâncias. Agora, e não sei também em que circunstâncias o Delmax aceita conversar com um indivíduo que está com esse tipo de intenção, sendo que ele também vive disso. Delmax vive de redes sociais. Pode ter outro. Quando digo vivo, não estou a falar da vida dele pessoal, mas estou a dizer ele como pessoa do entretenimento, não é? As empresas dele estão nas redes sociais. Então, como é que aceita conversar com alguém que quer derrubar uma página? Como? Não, eu podia, sem querer te cortar, né? Sim, sim. Podia ser uma situação normal. Sim. Em que eu estou a precisar. Nós, se por exemplo, entras agora no Facebook, pesquisas novidades em primeira mão, vais encontrar inúmeras páginas duplicadas a mim. Vais encontrar vários Ciscos, vais encontrar vários Delmax. Pode ser normal eu pedir um número e dizer que não. Eu quero derrubar aqueles que estão a usar o meu nome. A entender? Por exemplo, a Anaconda agora está a aparecer aí a denunciar uma segunda página que diz não ser dele. Podia usar, conheces de alguém, eu quero tentar abater, já que eu não estou a conseguir localizar a pessoa. Podia ser normal. Só que onde é que está o mistake? Onde é que está o erro? É mediar. Se ele tivesse apenas levado o número, fornecer o Oximané, não teria, até aí eu não veria nenhum problema nenhum. Só que ele se borrou ao dizer que, ao negociar com hacker, se eu quero o serviço de alguém, eu, por exemplo, posso usar um exemplo, eu quero construir minha casa e preciso no número de, ou alguém pedreiro, né? Peço o número, você vai levar número, fornecer a mim. Não é você que vai negociar. Yeah. É assim, eu
eu não sei se vais conseguir me perceber, se vão conseguir me perceber. Eu estou a trazer aqui, como eu disse, há muitas lições que nós temos por tirar disto. É normal, sim, que você tenha pessoas mal intencionadas, mas eu, como blogueiro, que não sou, é um exemplo, eu como blogueiro, logo quando aparece alguém com esse tipo de intenção, a primeira opção deve ser dar algumas opções viáveis, opções aceitáveis. Nós já vimos pessoas. O que acontece quando nesse tipo de situação? Pode pedir ao público para denunciar aquela página, o Facebook apaga aquela página. Agora, o que eu estou aqui a dizer é mais ou menos não só para o que aconteceu com os três, mas numa situação futura. Está a perceber? Você tem uma filha, não é? Agora, você percebe que aquele é pedófilo, está a pedir contato da filha do teu amigo. Você tem filha. Como é que você se sente sabendo que você tem filha, mas você vai dar número a alguém que está a querer uma menina? Como é que você se sente? Então, Talvez. não te aparece lá o alto, esse indivíduo, se tem essa intenção com a filha do fulano, será que amanhã não vai ter a mesma intenção com a minha filha? É mais ou menos nessa vertente. Assisto. Talvez a percepção seja o que é um hacker. O hacker não apenas vai destruir, como também ajudar a recuperar. O próprio Norte Podcast, a página sumiu por 2 vezes, graças a um hacker Mas que, ok, que trouxe de volta a internet. Porque eu estou a tentar dizer que estou a tentar dizer que é normal eu ter número de um hacker, porque esse hacker pode me ser benéfico amanhã quando eu perder minha página. Então, é isso que eu estou a tentar explicar o Yalas, quer dizer que o fato de Delmax ter um número de um hacker não significa que só seja para mais intenções. Não é na vertente. Não estou a defender. Não é. Nem eu também não estou a julgar, não é na vertente dele ter o contato. Não, ter o contato é normal. Não é? É mesmo pessoa ter o contato de presidente. Não é problema. Não é problema. Agora, o que eu estou a dizer é que das próximas. O que nós estamos a tentar aqui é também tentar consciencializar as pessoas quando acontecem situações similares. Não é? Quando alguém vem e pede contato de um assassino, por exemplo, você tem que também antes, é preciso investigar por que essa pessoa quer esse contato. Você deve investigar, quer esse contato para quê? Então, no teu ponto de vista, o Delmax antes, porque segundo o Delmax disse que não sabia que se tratava, simplesmente pediram-lhe número, contato, e ele associou no caso do que ele faz quando quer oferecer um cliente. Está ligado para oferecer um trabalho, sei lá, liga para um blogueiro como Cisco. Cisco, então quero saber os trabalhos, quanto é que você cobra? Eu, tantos meticais, sei lá, pronto, dali ele fecha todo o papo, termina. E é no caso do hacker, ele negocia ou conversa com a pessoa também associando naquela situação. Será que isso enquadra? Não, nós não devemos entrar nesse tipo de negociação. É mais ou menos isso que eu estava a tentar dizer. Não devemos entrar nesse tipo de negociação. Porque a partir do momento que você já sabe que o objetivo dessa pessoa é malicioso, não é? Então, você não pode entrar nesse tipo de negociação. Não é? Então, é natural. O Delmax é cúmplice também. No meu ponto de vista, não é exatamente cúmplice na situação dessa intenção de querer banir a página do Norte Podcast. Não estou na visão de que ele é cúmplice nessa intenção. Não. Pelo menos pelos materiais disponíveis que nós já vimos. Na live do Decode, ele fez live, mostrou ali alguns screenshots. Olhando pelo que nós já vimos, não vou aqui dizer, na verdade, Delmax é cúmplice na intenção de derrubar as páginas daquele jogo. Só que eu estou a olhar nessa situação de alguém pedir o contato de um hacker com a intenção de derrubar uma página. Então, nós não devemos fazer isso a ele, ou como ele estava a dizer. Agora, voltando à situação que eu estava a dizer de feiticeiro, porque eu estou a associar isso ao quê?
Ele teve desavenças com o The Coach. Entre eles tiveram comportamentos negativos. Mas por detrás disso, existem pessoas que estão a aprender, que estão a ganhar experiência nas programações daquelas páginas, que não têm, não tem nenhuma relação com essa desavença. Estás a entender? Então, é já onde entra já o termo feiticeiro. Porque se eu tenho problemas com ele, e eu vou criar uma maldade em que pode afetar os filhos, então isso é grave. Não é? Ele podia criar, ele podia encontrar uma forma, não é, de lutar, não lutar no sentido de fight, mas encontrar uma outra luta diferente dessa opção que ele teve, porque isso seriam pessoas que estariam assim, de mãos cruzadas. Quer dizer, se conseguir, eu acho que isso não aconteceu porque o hacker não recebeu dinheiro. Se o hacker recebesse dinheiro neste momento, teríamos jovens que iam acordar, não iam saber o que iam fazer. Por quê? Porque eles sabem que, ok, temos programa X, vou limpar a câmera, limpa, vou montar o tripé, vou fazer aquilo, fazer aquilo. Então, se aquela página sumisse, esses jovens, o que estariam a fazer? Já estariam atrás de mais oportunidade de aprender hoje. E o que nós queremos é empoderar a juventude. E aparece um jovem cujo objetivo é derrubar o projeto de outros jovens, só porque tiveram um desentendimento. É negativo. É negativo. Nós temos que exterminar esse tipo de comportamento. Quanto ao processo que está a decorrer, acho que vocês têm informação que já está a decorrer um processo. Bom, em relação a essa situação de processo, não vou falar muito, não é? Porque praticamente o Joaquim tentou resumir em relação a essa situação, ou resumiu sobre isso. Há muita agitação nisto, não é? Então, a pessoa que foi provocada, quer dizer, ele já está a levantar uma poeira totalmente desnecessária. Okay. Porque não há. Então, em relação a essa questão de processo, em relação ao acontecimento todo, eu acho que aqui há um show, não é? Há um show, conforme como estava a dizer, um show no sentido de envolver os internautas, não é? Envolver os internautas com vista a solidarizar-se com ele. Na verdade, o jovem está a ser perseguido, não é? Estão-lhe a reirar com seus projetos. Então, por um lado, temos que entender que todos nós somos jovens, erros acontecem, não é? Olha aí, tipo, está a manipular a opinião pública. Sim, é como se eles tentassem fazer isso. Quer dizer, fazer com que as pessoas percebam que, olha, agora aquele invejoso já se revelou. Você já perceber? Aquele invejoso já se revelou, há uma camada, já não está a gostar do que está a fazer. Então, é uma situação totalmente desnecessária. Não há necessidade. Não há. Até que ele chegou ao ponto de trazer nas redes sociais que eu não vou parar com isso. Não, aquilo é outra, conforme como eu estava a dizer, acho que há uma impulsão por parte dele, porque se o processo está a decorrer, então não há necessidade de postar, até denúncia. É uma das coisas, por sinal, Não, vou aqui falando que então, não há necessidade de postar. nós outros recebemos chamadas para poder eliminar aquele processo que nem fomos nós que gostávamos e pronto. Será que foi necessário mesmo que aquilo... Não. Olhando na justiça, né, na lei moçambicana, será que aquilo é legítimo? Não, existem atitudes que podem obstruir o andamento do processo. Não é? Então, se há um processo que está em curso, é importante que esse processo, pelo menos os documentos do processo, sejam tratados com total sigilo. Não é? E o resto aparece, mas agora ter que até a pessoa se filmar, sair, não porque ele tinha feito isso, mas é como se estivesse a fazer isso. Okay. Acho que até gostaria de fazer isso. Okay. Não é ter um cameraman a filmar e a ir entregar a queixa. Então, não há necessidade. Joaquim, para nós fecharmos, falar desse ponto. Não, isso que eu continuo a dizer. Da Coach continua ainda a alimentar essa infantilidade. Investimentos desnecessários. Eu sei que a intenção é na tentativa de limpar a imagem. O
porque até onde tive acesso à notificação, percebo que ele está a exigir uma certa indemnização. Só que há um erro aqui que eu vejo, né? Que é óbvio que é essa perseguição que existe, né? Contra, provavelmente, essa rixa entre Delmax e Decote, porque o nome de Delmax é desnecessário a presença ali. O Delmax seria um elemento, teria sido solicitado no tribunal. Por quê? O problema é de Decote e X-Money. X-Money, nos seus vídeos, até ele revela na live: quem me deu o número é fulano. Não se tem prova exatamente essa tentativa de cometer esse crime cibernético, né, do Delmax por parte do Delmax. O Delmax é apenas um mediador. E quem pode determinar se a presença dele em tribunal é pertinente ou não é durante o julgamento, em que o Decode explica a coisa aconteceu assim, 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 depois o ex-money vai dizer que não, quem me deu o número, não sei o que, é Delmax. Então, a justiça achando necessário chamar Delmax, é daí onde ia se notificar. Quer dizer que, assim, no teu ponto de vista, não havia necessidade de notificar o Delmax? Não havia. A notificação só seria para o X-Money. X-Money. O Delmax apenas seria solicitado. Exatamente para dar algum tipo de depoimento. Agora, durante esse depoimento, se comprovar que ele está envolvido, é lá onde ia entrar já talvez essa indemnização, mas depois de uma auscultação do tribunal. Ali, está a pedir indemnização do quê? Ofensa moral? Tentativa de cometer crime cibernético? Ou qual é a acusação que está ali? Essa notificação é até onde eu fico. Ora só vejamos, o nome fora do Delmax está ali associado à Geração 21. Geração é uma empresa. Que é por sinal o Delmax é PC de lá, então está ali associado. Será que aquilo também está errado? É isso, essa impulsão, falta de responsabilidade, de maturidade, de gestão de situação. Esse processo, estando a ocorrer, não devia estar à tona nas redes sociais. Até quem podia postar, podia ser o Delmax, a dizer que, olha, pessoal, já fui notificado. Mas como é que o notificador é que vai postar? Já notifiquei. Até onde eu tive a conversa, o próprio Delmax era de receber a notificação. O Delmax era de receber a notificação. Se surpreende no Facebook. Ele já foi notificado, ele ainda nem recebeu notificação, mas a notificação, o seu nome já está nas redes sociais. E isso pode se cometer outros crimes, que, por exemplo, pode ser calúnia, difamação, exposição. São crimes que ele está a cometer de forma implícita. Ele não sabe que está a cometer outros crimes. Aliás, depois de um certo aconselhamento, por isso que está a se obrigar pessoas a pagar, porque a pessoa que segue o processo já falou já meteste água. Aí ele pode virar esse caso contra nós. Okay. Significa que durante esse por processo... essa razão, eu sou uma das pessoas que foi ligado. Sim. Sim, fui ligado com um advogado do Decode. Sim. Então, está associado... É nessa perspectiva que essa infantilidade que lhe levou, pode virar o processo contra ele. Ele, se não saber gerir esse caso, se Delmax tiver bons advogados, ele pode sair como uma pessoa lesada, como uma pessoa que vai ser indemnizada lá. Porque a justiça, estão lá pessoas que sentaram, 5 anos na carteira a estudar direito. Ou mais. Até tem mestres lá. E experientes, fora de estudar. Estamos a usar do espaço do tribunal para julgar coisas de internet, coisas tipo X-Money prometeu 60 mil e depois dali te notifico. É isso que nós estamos... De tanto caso que existe para se tratar, o tribunal tem que sentar para tratar de futilidade. Tipo, uma pessoa de consciência sabe. Você acha mesmo isso um assunto relevante, que nós temos que sentar aqui? X-Money me prometeu 60 mil, depois não me deu. Me faltou com respeito. Então, te notifico. Essa aqui tentou até vou associar isso a uma matéria que eu vi há dias do Tribunal Norte-Americano que arquivou uma queixa de Drake, em que ele fez um processo contra o Kendrick Lamar, usando que ele
eu estava a usar inteligência artificial para aumentar o número de visualizações da música em que ele está a pifar a mim. Então, onde eles também foram perceber que, afinal de contas, Não tem Não tem relevância. É a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa, assunto sim. no tribunal, quando chegar lá, é uma coisa que até podiam dizer, olá, esse assunto aqui, vocês podiam resolver lá no bairro, se entenderem aqui. É desnecessário trazer aqui. Vai, porque está a exigir indemnização de o quê? Que faltaram com respeito? Ou por tentarem... Tentaram destruir um Até- canal que está a abastecer muita família. É um canal que emprega muita família. Muitas pessoas. Sim. Epa, ele tem suas razões, né? Talvez possa não ser eu que vai determinar se ele tem ou não razão, mas do meu ponto de vista pessoal, é muita falta de ocupação seguir, e é muita futilidade seguir naquele processo. Ainda que essa relevância do caso houvesse, isso, repito, seria com X-Money. Logo, nota-se que The Coach está a se envolver. É tipo, um assunto virou um assunto pessoal para com Delmax. Isso é aquilo que eu estava a dizer. Sim. Aquilo ali é uma brecha Sim. que ele encontrou. Agora- Porque ali nota-se, assim por detrás, nota-se que, afinal de contas, parece que o The Coach está mais interessado no Delmax do Sim. que Delmax com o The Coach. Porque, Porque a partir daquele momento percebe-se que ele queria mesmo que acontecesse alguma coisa e logo ele trazer. sim. Deve ser. Mas, ok, nós não falamos sobre Delmax. Delmax, aqui neste ponto, Delmax sabia que se tratava de página do The Coach ou não, no vosso ponto de vista? Pelo, No que, meu ponto- pelo que temos Ok? como material do depoimento das pessoas, até o momento, não há algo que prova que o Delmax sabia que havia tentativa de derrubar o nosso processo. Ok. Não há isso. Para mim, eu colocaria uma possibilidade, uma hipótese. Existe a possibilidade de Delmax saber, só por causa de uma coisa, negociar. Ou seja, tipo, na conversa que nós tivemos acesso, fala-se ali 3 páginas. Quanto vai fazer? Essa pergunta, quem fez, até onde nós tivemos acesso, é Delmax. Quais páginas? Ele está a negociar 3 páginas. Quais páginas? Se não sabia. E por sinal. Ok. E depois, Não, quer dizer que tinha uma informação. tinha uma certa informação e ele, por saber que estava a cometer e estaria a cometer uma certa... ele é inteligente. Delmax é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que eu admiro bastante. Ele, por saber que estava a cometer alguma coisa, por isso ele não falou nome. Ele falou de forma implícita, porque ele estava consciente no momento em que ele estava aqui a negociar. Mas por saber que se tratava de hacker, não poderia Não comunicar. podia dizer que... Porque sabia que a qualquer momento isso aqui pode servir de evidência. E essa brecha aqui, por isso ainda ele continua a favor dele, porque ele não menciona o canal de ninguém. Ele, até aí, não há provas exatamente que podia se tratar exatamente das páginas dele. Ok. Mas uma analogia, existe essa associação de ele saber de que canais se tratava. Só ele não citou na conversa. Mas é uma situação inteligente. Mas Ele foi muito por inteligente. que Delmax aceitaria fazer isso? Olhando que nós estamos a falar da cultura, na promoção da nossa cultura, e o Decote está a contribuir para a promoção da cultura, assim como o Delmax. Por que teria que aceitar destruir o canal de alguém que está a contribuir? Por sinal, são amigos. Pelo menos que a internet, de forma que se apresentar na rede Não vamos social, era isso. bajular. Não vamos bajular. Já tivemos... Eu, pessoalmente, já tive um espaço comum, onde está Decote, onde está Delmax. As conversas não são saudáveis. Ok. Existe uma rija visível. Não há aquele papo que eu tenho tido, por exemplo, quando ligo para Delmax, chefe do grupo, não sei o quê. Chefe, quer dizer, o Delmax com Decote, não existe essa conversa, senão fornecimento de serviços. Decote está a precisar de uma cena, liga para Delmax para negociar ou vice-versa. Só existe essa conversa. Mas a concorrência, cada um vive dentro de si. Pode ter sido uma das razões. Eu não estou a dizer que ele sabia, mas os elementos que nós estamos a ter aqui, existe essa possibilidade dele saber.
Mas como não há comprovativo, nem eu vou dizer que ele sabia, porque não existe um elemento incriminador diante dessa conversa. Mas uma analogia nos conduz a esse pensamento. Muito bem, família, nós estamos aqui a debruçar mesmo esses pontos muito importantes, mas antes, porém, quero pedir para que vocês subscrevam-se ao meu canal do YouTube, se execução, estejam conectados cada vez mais às nossas atividades, porque nós queremos que a cultura, ou melhor, o entretenimento a nível da Zona Norte ganhe um rumo muito importante. Então, convosco, isso é possível. Estivemos aqui a conversar com nossos comentadores. Eu não sei, é um ponto que eu quero falar, mas o tempo está nos fugir. É sobre o impacto que vai trazer os canais, uma vez que se trata-se de empresa. Estamos a falar do nosso podcast, estamos a falar da BLN, estamos a falar mais daquele projeto de infantiza que acontece nos domingos, estamos a falar de muita coisa envolvida na parte do decote e também na geração 21, estamos a falar de um jovem muito barato que está trabalhando com um canal que por sinal, trabalha com muitas empresas e muitas associações. Será que isso, por sinal tem um canal televisivo, geração 21, será que isso, qual é o impacto que vai trazer no final? Positivo ou negativo? Decote está a sujar a sua reputação. Tens, pelo menos até esse momento, tinhas uma admiração, e eu sempre deixei claro essa admiração por mim, que quando nós olhamos Decote, olhamos num futuro Flash Squad, olhamos num futuro Gabriel Júnior do Norte, que era uma peça que está a nos faltar aqui. Mas a falta de assessoria, maturidade, responsabilidade, má gestão de fama está a levar tudo ao declínio. Tudo que você vem construindo através de uma pequena cena está a destruir tudo. E isso não custa. Essas cenas de justiça são fáceis de deixar cair o nome de alguém. Está aí exemplo de professor Lai. Desde que entrou na cadeia, não é aquela admiração de professor Lai antes. Existe uma margem. Então, deve evitar o máximo de se colocar no barulho. Porque o teu nome, você está a ser paradoxal. A imagem que tentas nos transmitir e as suas ações diante, por exemplo, da internet. Ora, és político, ora, és blogueiro, ora, és comunicador. Já não estamos a entender. É preciso ter o cuidado para você não deixar cair tudo que você vem. Tem que deixar disso. Você tem uma empresa, cuja essa empresa não vive de monetização somente. Precisa de empresas. Agora, me diga, como é que as empresas podem assinar contrato contigo se no fim do dia vai ser esse? Porque numa empresa o salário pode demorar. Será que não vais processar a empresa? Porque demorou e você está a publicitar a marca. Então, é preciso ter uma postura, saber se posicionar. Se você está se meter nesse mundo de fama, você já não é uma pessoa qualquer. Vão te cutucar, vão te tentar. Porque muitos também querem estar onde você está. Mas é preciso que tu tenhas uma consciência, uma postura inteligente, saber reagir, saber se posicionar. É aí onde se admira uma figura pública de verdade. Messias Maricoa. Quantas pedras ele já recebeu? Porque negou ser do norte, não sei o que é. Nunca respondeu. Nunca. Então, é isso. Você está a se envolver num mundo que está cheio de barulho. Você não é o primeiro, você não é intocável. Até pessoas insultam o presidente da República. Você já acompanhou essas situações. Mas o presidente nunca perdeu seu tempo. Um e outro talvez já seguiu, mas são poucas vezes em que ele é atacado. Está cheio de memes envolvendo ele como presidente da República. E quem é você depois? É normal. Então, deixem essa postura infantil. Começa a trabalhar. Foca-te nos teus projetos. Mas é preciso ter uma maturidade. E Mandelmax, a atitude que nós estamos a ver em algum momento, apesar de não existir evidências claras do seu envolvimento, mas uma e outra coisa, vê-se que, poxa, você se envolveu nisso. Das próximas, evite esse tipo de situações. Você está a fazer a mesma cena que Decote está a fazer.
Imagina se fosse ele a te tentar, como é que você podia se posicionar? Né? Então, é preciso não dar crédito a essas pessoas, porque essa ex-money, se está a fazer isso com decote, como é que você acha que amanhã vai se posicionar contigo? Você também é um comunicador, vai te chamar amanhã. E como é que você acha que ele vai se posicionar contigo? Se ele está a conseguir tentar procurar hacker para o decote, significa que amanhã, quando gravares um programa em que não será do agrado dele, ele também pode tentar fazer o mesmo. Só não sei qual é a inteligência que vai usar para resolver o caso. Só estou a trazer que você não pode também compactuar com esse tipo de cena, se é que você está envolvido nessa situação. Você tem uma empresa, a mesma empresa que o teu amigo está a correr. Então, em vez de vocês se apedrejarem, devem se unir e começar a caminharem juntos. Eu acho que mais o pertinente é isso. Young Wallace, uma palavra. Na verdade, a palavra que eu posso deixar para todos esses atores desse cenário todo em relação ao acontecimento é que, primeiro, há sempre uma situação em que algumas pessoas dizem, apesar de eu ser famoso, também sou um humano. É preciso diferenciar muito. Quando você se mete em qualquer tipo de negócio, é preciso entender quais são as provocações daquele negócio e saber lidar com aquelas provocações. Senão, você pode afugentar os teus clientes, porque o cliente não pode viver com medo, porque fica tipo like como o dia que eu cometer o mesmo erro, eu também vou terminar com um processo como terminou lá. Então, é preciso saber moderar, saber como resolver esse tipo de situação. Um famoso não é pessoa normal. O famoso é famoso. O famoso é cutucado, o famoso é provocado. Então, é preciso saber gerir esse tipo de situação. E para mim, o meu maior problema nisso tudo mesmo, o maior problema é o X-Man. Yeah. É que é o maior problema, não na situação do entretenimento que houve. Eu estou a falar do impacto negativo. Sim, sim. Então, o impacto, o que acontece quando eu falo de X-Man, eu estou a falar tipo o quê? Imagine se cada um que tem desavença com o outro opte por essa posição. Se eu... Imagine quantas pessoas Cisco já magoou na sua página. Tantas pessoas. Imagine se todos pagassem hackers para derrubar a página de um blogueiro. Eu já fui então, bloqueado. Nenhum blogueiro teria a página do Facebook. Sabes que eu não tenho acesso a ver a página do Daily Wayne. Então, nenhum blogueiro teria página, porque nós não podemos fazer isso. Não é qualquer problema. Então, vou eliminar a página dele. Esse tipo de espírito. É melhor que os jovens também não optem por essa via, não façam isso, resolvam as coisas. Se é um conteúdo, ou talvez denuncie o conteúdo, não é? O conteúdo que te mexe, denuncie. O Facebook vai resolver da sua maneira. Mas eliminar toda aquela página, não. É como eu estava a dizer, você tem um problema com fulano, então vou matar o gajo, vou matar a família toda. Então, é melhor todos nós nos abraçarmos. Um abraço a todos esses jovens, por acaso são jovens que todos eles estão a batalhar pela cultura, não é? Cada um da sua maneira, mas todos estão a lutar pela cultura. Problema como estes no mundo do negócio, no mundo do entretenimento, é normal, não é novidade. Mesmo as grandes empresas gigantes já tiveram situações terríveis mais que essas. Então, essa é uma situação que vai passar, todos nós vamos continuar, o Delmax vai continuar a trabalhar, o Decoach vai continuar a trabalhar, o X-Man também vai continuar a trabalhar. Isto vai acabar e a vida deve seguir, só que cada um tem que tirar boas lições disso. Então, essa aí é a palavra que eu posso. Muito obrigado pela presença, por aceitarem sim sentarmos a esta mesa para debatermos esses assuntos que nós achamos necessários. Muitos internautas procuram mesmo como resolver esse tipo de situações, deixarem opiniões nas redes sociais, perguntar talvez discussamos. Estão aqui a opinião de dois grandes homens que bem entendem o entretenimento, que acompanham o entretenimento dia a dia. Então, estão aqui a falar deste assunto. Agradecer pela vossa presença, por aceitar mesmo estarem conosco, a nossa humilde câmara. Ficamos orgulhosos e esperamos próximas ocasiões também estarmos juntos. Últimas considerações.
Primeiro, muita força para ti, Cisco. Por acaso, há muitos. Ultimamente, acabo vendo que existe uma nova linhagem de blogueiros, não é? Uma nova linhagem do bem, não é? Aqui na cidade de Nampula há uma nova linhagem de blogueiros que é do bem. Então, isso é louvável, continuem com esse trabalho dessa maneira, não é? Por exemplo, um dos comentadores também é blogueiro, está aqui a comentar no teu programa. O cameraman também é um blogueiro, está a gravar um programa que vai ser partilhado na página de um blogueiro. Então, isso mostra uma sincronia do bem. Então, continuem com esse espírito, a cultura sai a vencer. Muito obrigado, agradeço bastante. Joaquim da Guilhermina. Como em jeito de últimas considerações, eu queria deixar que, poxa, esse debate não pode servir, não pode achar que viemos aqui, tipo, estamos a combater alguém. São simplesmente opiniões diante dos fatos que nós temos. Não nos tira admiração para com as pessoas que aqui estávamos a falar. Simplesmente são opiniões daquilo que aqui aconteceu, e agradecer pela presença, por ter sido escolhido para fazer parte deste programa. Espero também voltar de novo, ou então ver mais pessoas estando aqui a falarem de assuntos de interesse público. Muito obrigado. Muito obrigado, família. Obrigado. Toda a gente ficou conectado desde o primeiro da nossa entrevista, assim que nós estamos aí, enfim. Dizia assim, não esqueçam de subscrever nosso canal do YouTube, nossa página do Facebook, Cisco Sambo. Tudo é Cisco Sambo. É lá onde nós proporcionamos o melhor do entretenimento. Agradecer ao nosso cameraman, Gito Beatriz. Sim, este que é o mais conhecido CEO de Notícias do Norte. Este que proporcionou o melhor da câmera para nós, e dizer muito obrigado. Agradecer ao nosso design gráfico, Ed, este sim, que nos apoia, está do nosso lado em todo momento. Eu recomendo, por isso que é nós. Até a próxima.